Capítulo 8, de 1 a 4, dando sequência à nossa série de mensagens no livro de Romanos. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto que fora impossível a lei no que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa e no tocante ao pecado. E com efeito condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Queira o nosso Deus nos iluminar e nos guiar na compreensão da sua palavra. Queridos irmãos, esses versículos introduzem o capítulo 8 da carta de Paulo aos Romanos, onde ele vai descrever a ação do Espírito Santo na vida do cristão. Ou então nós poderíamos dizer, onde ele vai descrever a vida cristã normal. Esse é um dos capítulos mais queridos da carta aos Romanos, porque fala de como o Espírito Santo atua na nossa vida, nos guia, nos fortalece, nos enche de esperança e de conforto no meio de todas as tribulações que nós temos, especialmente como ele nos dá força para vencermos o pecado e viver uma vida de vitória. Aqui nesses versículos iniciais, o apóstolo Paulo estabelece a verdade que vai ser a base de tudo o que ele vai dizer em seguida, ou seja, de que não há mais nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. E é a partir dessa declaração, desse fato, que então o Espírito de Deus vem atuar em nós e agir em nós de maneira eficaz. Ou seja, os que estão em Cristo Jesus é o resumo de tudo o que ele falou desde o capítulo 1 até agora. São aqueles que, pela fé em Cristo Jesus, foram perdoados dos seus pecados, foram aceitos por Deus. Contra eles não há mais condenação. A condenação aqui é o justo juízo de Deus contra o pecado. E é uma coisa que nós devemos temer se não estamos em Cristo Jesus. Deus, que é o Criador de todas as coisas, que é o juiz de todos os homens, que conhece todas as coisas, que é todo-poderoso, Ele tem na sua mão o poder de nos fazer eternamente infelizes em sofrimentos indizíveis no inferno, com justiça por conta dos nossos pecados. Essa é a condenação que paira sobre a raça humana. Aqui nesse mundo já começa a sentir a ira de Deus e depois da morte enfrenta essa ira de maneira mais profunda nos sofrimentos indizíveis, naquilo que a Bíblia chama de inferno. Pois bem, essa condenação, ela não existe mais para aqueles que estão em Cristo Jesus. Quem está em Cristo Jesus não é tratado por Deus mais como um pecador e, portanto, não receberá mais o castigo que os pecadores merecem. Essa é a boa notícia do Evangelho, essa é a declaração que abre o capítulo 8. Já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Essa é a maior bênção que uma pessoa pode querer aqui nesse mundo. Saber ou ir dormir à noite sabendo que já não paira nenhuma condenação do Todo-Poderoso contra ele. E que ele foi aceito pelo Todo-Poderoso, que é filho do Deus Altíssimo e que nenhum mal, nenhum castigo chegará até ele, porque já não há, Deus já não tem mais nada contra essa pessoa. Pessoas há que dariam qualquer fortuna ou fariam qualquer coisa para poder ter esse privilégio, embora o mesmo seja oferecido gratuitamente por Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Note ainda que Paulo diz aqui, ele começa a passagem dizendo, agora, pois. Eu quero ver essas duas palavrinhas com você. Quando ele diz agora, ele está fazendo um contraste com a situação atual do crente em Jesus, com o que era a sua situação antes. A situação antes está descrita aqui no capítulo 7. O capítulo 7 descreve a situação do homem debaixo da lei de Deus, condenado por essa lei, se vendo incapaz de obedecê-la, incapaz de fazer o bem que aquela lei determina, fazendo o mal que essa lei proíbe, impotente para realizar o menor dos seus requerimentos, tendo prazer nessa lei, mas ao mesmo tempo fazendo aquilo que odeia. Esse é o estado do homem antes. Mas agora,
que ele está em Cristo Jesus, essa condenação não existe mais. O agora, então, introduz o estado do crente diante de Deus. Antes, ele estava debaixo da lei, gemendo debaixo dos seus requerimentos, impotente para cumprir, condenado pelas suas falhas, pecados e omissões, mas agora já não há mais nenhuma condenação. O pois, no início do verso 1, agora, pois, aponta para a causa. Esse pois aí aponta para o verso 25. Veja que no verso 24 do capítulo 7, aquele homem debaixo da lei, gemendo debaixo da lei, ele grita: desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Quem que vai me livrar dessa condenação que eu vivo, me sentindo culpado e levado à morte por conta dos meus pecados? Quem me livrará? Porque eu sei que eu não consigo me livrar dessa condenação. Aí Paulo, no verso 25, sopra no ouvido dele: graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. E agora então no verso 1 ele diz: agora, pois, por conta de Jesus Cristo, nosso Senhor, não tem mais essa condenação que o homem desventurado grita no verso 24: quem me livrará do corpo dessa morte? A resposta é Jesus Cristo. Agora, pois, por conta do que Cristo fez por mim, já não há mais nenhuma condenação de Deus sobre mim. Então essa é a declaração que nós temos diante de nós e que é um resumo do Evangelho e que são de fato boas novas para pecadores como nós. No verso 2, o apóstolo Paulo explica por que é que não há mais nenhuma condenação para nós. Ele já havia dito que é por conta de Cristo Jesus. Mas agora, no verso 2, ele expande esse pensamento. No verso 1, já não há condenação. Verso 2, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Aqui a palavra lei, ela tem que ser entendida não como a lei de Moisés, mas como norma, como um princípio, como uma regra. E Paulo fala de duas delas. Vamos começar com o que ele chama de a lei do pecado e da morte, que está no final do verso 2. Ou seja, Deus estabeleceu uma regra, uma norma que diz o seguinte: a alma que pecar, essa morrerá. O salário do pecado é a morte. Quem quebrar a minha lei será condenado à morte física, espiritual e eterna, sofrendo eternamente no inferno. Essa é a lei do pecado e da morte, essa é a norma, essa é a regra. Quem pecou será condenado à morte física, espiritual e eterna, sem fim. Essa é a lei do pecado e da morte. Essa é a lei debaixo da qual toda a raça humana está sujeita, porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. Não há um justo, não há nenhum sequer. Essa é a lei do pecado e da morte. A lei do Espírito da vida em Cristo Jesus, no verso 2, é a outra lei que Deus estabeleceu, é a outra norma e a outra regra. O que Deus determinou foi isso, que mediante o que Cristo fez na cruz do Calvário, o Espírito Santo aplica, imputa, transfere àqueles que são de Deus os méritos de Jesus Cristo, de modo que essa pessoa tem vida. Essa é a outra lei. E essa lei do Espírito que concede vida em Cristo Jesus, ela me livra da primeira lei, que é a lei do pecado e da morte. Ou seja, o Espírito de Deus, aplicando os benefícios da morte de Cristo na cruz, ele me liberta do poder dessa lei que Deus estabeleceu, que eu mereço morrer por conta dos meus pecados. O Espírito Santo, ao aplicar na minha vida o que Cristo fez na cruz, ele me liberta dessa lei. Como Paulo diz aqui, note que ele coloca isso no passado. A lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Esse livrou está no nosso passado, está no passado distante, se refere ao primeiro momento, há 2000 anos atrás, quando Deus levou seu Filho Jesus Cristo à cruz em meu lugar, para pagar a culpa do meu pecado, e num passado mais recente, quando o Espírito Santo aplicou isso na minha vida.